Então, Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acolhe a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome para todo sempre. Amém. Deus, fala no nosso coração, pela obra do teu Santo Espírito, para que saímos daqui edificados, exortados, consolados, alimentados por ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já fez mudança, mudou de casa? Não é fácil. Não é fácil. Nós brincamos entre um grupo de amigos com uma seguinte frase: o inferno é um lugar onde se faz mudança todo dia. A pessoa acorda, vamos fazer uma mudança hoje. Porque mudar não é uma coisa simples. Se você muda de casa dentro da cidade, é mais simples, mas se você muda para outro estado, é muito complicado. Você nunca imaginou que teria tantas coisas como você, no momento da mudança, descobre que tem. A vantagem da mudança é que você encontra coisas que você tinha perdido há uns 10 anos. Você fala, finalmente achei, e aí já não serve mais. Você olha e fala, olha, finalmente achei aquilo que eu estava procurando. A mudança, ela tem essa característica de você descobrir coisas novas e de você perceber que guardou muito mais coisas do que você pensava que tinha guardado. Você quer um conselho de quem já mudou várias vezes? Arrume um caminhão sempre maior do que você imagina que vai precisar. Sempre. Porque na hora que o caminhão chega, você fala, é pequeno. Porque é muita coisa. Muita coisa, principalmente se você tem livros, muitos livros, é impressionante. Mas tem uma coisa interessante, nós estamos falando sobre o deserto, e estamos falando sobre sair do deserto. E quando aquele povo saiu do deserto, o povo de Deus, eles não levaram mudança alguma. Porque quando você sai de um deserto, você não carrega um caminhão de mudanças. Quando você sai do deserto, você só carrega as suas lembranças. As mudanças são interiores. Nós estamos aqui nesse momento, já falamos tanto sobre o deserto, mas chegamos ao final dele, e o final do deserto é quando você sai dele. E a pergunta é, como é que você sai do seu deserto? Como é que você leva a sua bagagem de experiências, sentimentos, lembranças, alegrias, tristezas, mágoas, frustrações, sonhos realizados, projetos alcançados?
conquistas, vitórias. Como é que você sai do seu deserto? Quais são essas bagagens que você está levando dentro da sua alma, que ninguém pode ver, nenhum caminhão pode carregar? Quem escreveu o Salmo 145 foi Davi. Davi está celebrando. Davi está saindo de um momento de um profundo deserto interior. E as palavras de Davi são lindíssimas, mas vamos olhar um pouco para a vida de Davi. Rejeitado pelos irmãos, perseguido pelo rei que ele servia com tanto amor, que era Saul, peregrinou pelo meio do deserto, literalmente falando, fugindo de caverna em caverna, não tinha conforto, não tinha comida. Davi se torna um adúltero, seu filho morre, outros filhos se rebelam, a vida desse homem vira trapo de imundícia. Ele se torna um assassino, planeja o assassinato de uma pessoa, é um péssimo pai. Os filhos fizeram coisas horrendas. Então você olha para a vida desse homem e diz: que vida é essa? Miserável. Que vida miserável. Eu não gostaria de ter a vida de Davi, nem você. Se você pensar bem sobre a vida de Davi, ninguém aqui. E eu não desejo experiências de Davi para ninguém. Não sobrou nada. Mas ele escreve como alguém que sai do deserto, levando uma bagagem de celebração diante de Deus. Olha os versículos 1 e 2. Como é que isso acontece? Que mudança é essa? Como é que alguém passa por situações tão terríveis como esse homem passou? O Salmo 145, versos 1 e 2, ele diz: eu vou exaltar a Deus, porque o Deus que eu exalto é meu Deus, e Ele é meu rei. Ele era rei quando ele escreveu, e ele diz: vocês estão prestando honras para mim, depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, depois de tantos erros e de tantos acertos. Ele diz assim: vocês estão prestando glórias a mim? Deixa eu dizer uma coisa, o rei dessa nação não sou eu, estou prestando glórias ao meu rei. Eu tenho um rei acima de mim, eu tenho um Deus acima de mim, eu vou bendizer o nome dele para todo sempre, e todos os dias eu vou bendizer o nome dele. Versículo 2, eu vou louvá-lo, eu vou louvar para todo sempre, não importa a situação. Davi diz assim: essa é a minha convicção, essa é a minha declaração de fé, esse é o meu compromisso, esse é o meu testemunho. E aí você olha para a vida desse homem com tantos problemas, e diz: como é que ele escreve um salmo tão bonito? É porque ele quer compartilhar conosco, ele quer nos convidar a essa reflexão, ele quer nos convidar a sair com as mudanças, mas que elas glorifiquem a Deus, dos nossos erros e dos nossos acertos, das nossas perdas e das nossas conquistas, mas que elas glorifiquem a Deus. Na tradição judaica, se diz que quem declarar esse salmo 3 vezes ao dia, de coração, e com a sua língua, é homem ditoso e desfrutará infalivelmente das bênçãos do mundo vindouro. Isso não é teologia, é só tradição. Mas é o povo judeu olhando para esse texto, dizendo: que texto lindíssimo. Sabe por quê? Porque quando Davi compôs esse salmo, ele escreveu esse salmo de maneira acróstica. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Como se você começasse a escrever um salmo assim: a palavra começa com A, no segundo versículo a primeira palavra com B, terceiro versículo, e assim por diante. Então é um salmo muito bem elaborado, e a gente sabe quem estava por detrás da elaboração desse salmo, porque isso aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, infalível, inerrante, eterna. Isso aqui não é palavra de Davi, isso aqui é a palavra de Deus através de Davi, e por isso serve para nós. Versículo 3 em diante, ele começa a dizer: eu estou celebrando tudo isso porque eu quero apresentar para vocês quem é o Deus que eu creio, o resgate da identidade de Deus. Versículo 3, o Senhor é grande, o Senhor é digno. O Senhor, versículo 4, é o Deus dos poderosos feitos. Versículo 5, o Senhor é de glorioso esplendor, de majestade. E esse Deus que é tudo isso, é o Deus de maravilhas. Versículo 6, é o Deus de poder, de feitos.
Versículo 7, é o Deus de bondade e justiça. Versículo 8, é o Deus benigno, misericordioso e tardio em irar e clemente. Versículo 9, ele é um Deus que é bom. Davi descreve o caráter de Deus. Nós precisamos entrar num relacionamento de Deus para enfrentar as decepções, as durezas da nossa vida, os nossos desertos, olhando sempre para o nosso coração, para a identidade de Deus. Qual é o Deus que você crê? Quando nós resgatamos a identidade de Deus na nossa vida, quando nós olhamos para a identidade de Deus, nós nos sentimos cada vez menor. E isso glorifica a Deus e traz paz ao nosso coração. Davi fez isso. E ele diz o que Deus fez, faz e sempre fará. Ele é poderoso, ele é o Deus das maravilhas, ele é o Deus do poder, dos feitos, ele é tardio em irar-se. E aí ele diz, e nós somos o seu povo. O povo de Deus reconhece o caráter de Deus. Por que o povo aí fora não adora Deus como nós adoramos? Porque eles não reconhecem o caráter de Deus. Não glorificam a Deus como Deus deve ser glorificado. Romanos capítulo 1 vai dizer sobre isso. O problema dessa humanidade é que ela criou ídolos para o seu próprio coração. E trocou a verdade de Deus numa mentira. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí Davi diz assim, nós não somos assim, versículo 10. Nós somos os santos, o povo que Deus separou. E eles se reconhecem como o povo de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Os santos bendirão a Deus. Os santos falarão da glória do teu reino. Versículo 11. Os santos confessarão o teu poder. Como é que eu reconheço os santos? Pelo que eles falam acerca de Deus. Como é que eu reconheço o povo de Deus? Quando o povo de Deus fala de Deus aquilo que a palavra de Deus diz sobre Deus. Eu fico impressionado, eu faço parte de um grupo de teólogos que investiga muito novas teologias e heresias, que são colocadas na rede social. É impressionante. Como de repente a pessoa diz assim, Deus é isso. A Bíblia não diz que Deus é isso que ele está dizendo. Deus é aquilo para agradar pessoas, para agradar um discurso social, para agradar a imprensa, para agradar alguns, entre aspas, ditos, entre aspas, intelectuais. E a pessoa começa a descaracterizar Deus para agradar os eleitores, para agradar até mesmo as pessoas que frequentam a sua igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O caráter de Deus está descrito na Bíblia. Não escape disso, não fuja disso, não caia em teologia furada. Quando alguém falar assim, Deus é isso, Deus é aquilo, vai lá na Bíblia e veja se é mesmo. Porque os santos serão reconhecidos por aquilo que eles falam de Deus. E o meu Deus é esse Deus aqui descrito por Davi, e eu creio que é o seu também. Ele é bondoso, ele é poderoso, ele é cheio de glória, de majestade, de poder. Ele é o Deus Pai, poderoso, maravilhoso, com uma paciência. Isso é uma coisa que eu agradeço sempre a Deus, é a paciência de Deus comigo. Você já agradeceu isso para ele? Um dia você agradece, se não fez isso ainda. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem uma paciência comigo. Eu não teria a paciência que eu tenho comigo mesmo. Se eu fosse Deus, eu não tinha essa paciência que eu tenho comigo. E ele continua dizendo, versículo 12, para que isso? Versículo 12 diz, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. É para que as pessoas saibam quem é o Deus que nós confessamos, porque os santos te bendirão e falarão das tuas maravilhas. Olha o que diz Filipenses 4:8, eu vou jogar lá no Data Show para você, né? Filipenses 4:8, finalmente, irmão, os santos se reconhecem por isso, pelo que fala, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4 é lindo. Já pensou você chegar para a pessoa, você conversou com fulano? Conversei, e aí, o que você achou dele? Ele só fala coisas verdadeiras, respeitáveis, amáveis, puras, de boa fama. É uma pessoa sem graça. Essa é a visão do mundo, não é verdade?
O mundo quer a mentira, a chacota, a malícia. Mas essa não é a visão do cristão. Como é que foi a conversa? Pessoa maravilhosa, só fala o que é respeitável, puro, verdadeiro, de boa fama, amável, pessoa doce. Porque os justos, os santos, se reconhecem pelo que se diz. E ele tem consciência do reino, versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Meus queridos, a humanidade já passou por grandes reinos. Você tem Império Otomano, você tem Império Romano, você tem o Império Mongol de Gengis Khan, né? Quase 100 anos de Império Mongol. Gengis Khan foi um grande conquistador, 1206 a 1368. Você tem toda uma história bonita, né, de conquistas e esses impérios, esses reinos, o Califado Omíada, por exemplo, dominaram o mundo inteiro. Se a gente trouxer para o século XX, por exemplo, você vai ver que grandes propostas de domínio, né, de políticas mundiais, o nazismo foi uma proposta, né, de domínio mundial, socialismo, comunismo, até mesmo capitalismo, o que você quiser aí. Tudo passa, gente, tudo acaba, os reinos, as propostas, as ideologias, tudo passa. Daqui, se Jesus não voltar logo, daqui 1000 anos, ninguém vai lembrar de capitalismo, socialismo, vai ter outra coisa, um outro normal. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha o que diz Mateus 24, 35, vai ser colocado lá. Em verdade vos digo, isso é Jesus dizendo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Todos os reinos passaram, mas a palavra de Deus continua atravessando reino após reino. Tem reino que durou 600 anos, tem reino que durou 100 anos, tem reino que durou 30 anos, tem reino que durou 600, 700 anos, não interessa, tudo passou, tudo acabou, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E Davi diz, essa é a minha consciência do reino, o teu reino subsiste para sempre. Então eu sei quem é Deus, sei quem é o reino dele, reconheço os santos por aquilo que eles dizem, daí eu tenho uma confissão a fazer como rei, versículo 13, o Senhor é fiel. Essa é a minha conclusão da vida, dizendo, em todas as suas palavras, não são em algumas, não, em todas, ele diz, olha aí para você ver o versículo 13, o Senhor é santo, em todas as suas obras. Davi está dizendo isso mesmo tendo passado pelos sofrimentos que passou. Deus continua santo. Deus continua santo, em tudo que Ele faz, todas as suas obras. Perdeu pessoas amadas, queridas, filhos. Deus é santo, ponto. O reino dele é eterno, eu estou caminhando para a eternidade. Isso aqui passa, isso aqui é missão, isso aqui acaba. Estou olhando lá para o futuro, para a vinda do Messias. O Messias que vai nos garantir a entrada do céu, o fim desse deserto. Portanto, versículo 14, ele sustenta aqueles que vacilam, porque tem dia que a gente vacila. Tem dia que a gente se prostra. Versículo 14 diz isso. Tem dia que você acorda com a fé nível 0,000.1. O 1 é a graça de Deus que te sustenta, que se não fosse você estava perdido. E isso acontece com todo mundo. Tem dia que você acorda e fala, Senhor, não concordo com o Senhor com nada, nada. Só concordo com o Senhor é Deus, o resto. Mas Deus, olha o que diz o versículo 14, Ele te sustenta. Quando você vacila, Ele te sustenta. E quando você se prostra, Ele te levanta. E isso nós chamamos graça, não é obra nossa, é graça. Não é obra de outra pessoa, é graça. Deus usa pessoas como instrumento da sua graça. Às vezes você entrou aqui hoje, sentou, ninguém sabe como está seu coração. E eu estou pregando aqui para você uma palavra de Deus. Eu estou sendo um instrumento da graça do Senhor, mas a graça é do Senhor. Eu poderia ser outra pessoa aqui, falando. Poderia ser até uma gravação falando. Seria um instrumento da graça. Porque o que interessa é a graça. Interessa que ele cresça. E aí, o texto vai dizer que o Senhor nos sustenta. Deus resgata. E nada como um dia depois do outro, como uma noite no meio.
Nada como um dia depois do outro, uma noite no meio. E aí ele fala do povo de Deus, versículo 15, e da relação que começa a se tornar mais íntima no final do Salmo. E é interessantíssima essa relação se tornando mais íntima no final do Salmo. João Calvino diz assim, não há dúvida, ao comentar esse texto, João Calvino diz, não há dúvida de que a fé sem oração é ociosa. Fé sem oração é ociosa e até morta, visto que, por meio da oração, o espírito de adoção se exercita e por meio da oração demonstramos que consideramos firmes e seguros em todas as promessas do Senhor. Deus nos chama a oração para dizer para nós mesmos, por sua graça, no momento da oração, que Ele vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar nos sustentando. Essa é uma maravilha da palavra do Senhor. João Calvino sempre valorizou duas coisas, né, na Institutas, na grande obra de João Calvino, as Institutas da religião cristã. Ele sempre valorizou duas coisas, a vida de oração e a pregação. Ele diz assim, quer reconhecer uma pessoa humilde? É uma pessoa que ora. Fecha os olhos sem ter um ídolo na frente dele, não tem nada na frente dele, não tem nada, visivelmente falando. Ele se curva em oração, ele fala, isso é um ato de humildade maravilhoso. João Calvino diz, maravilhoso. Uma pessoa que você passa e vê ela sozinha ali, com os olhos fechados, sem ninguém, não está falando com Deus. Que ato de humildade, ele não tem vergonha de orar. Que ato humilde é esse? Sabe qual é o segundo grande exemplo de humildade que Calvino diz? O que vocês estão fazendo nesse exato momento, sentar e ouvir um sermão. Calvino diz que isso é outro ato de grande humildade. Quando a gente senta para ouvir outra pessoa falar algo de Deus para nós. Os humildes não conseguem sentar em banco de igreja, os orgulhosos não conseguem sentar em bancos de igreja, só os humildes. O orgulhoso já sabe tudo, gente. Quem é professor aqui sabe disso. Né? A gente que é professor de muita sala de aula, não tem aluno pior do que o que sabe tudo. Ele não presta atenção, porque ele já sabe tudo. Quando ele faz uma intervenção, ele quer se mostrar, fala tudo errado. Você tem que coçar a cabeça e pensar, como é que eu não vou voar no pescoço dessa pessoa? Né? Ora, Senhor, me dá paciência. E aí você começa a explicar tudo para ele. Orgulhoso não senta em banco de igreja. Mas aquele a quem o Espírito Santo toca, senta. Eu e você, todos os domingos, ouvimos pacientemente, porque o Espírito Santo coloca isso no nosso coração. Versículo 18 a 20, ele começa a concluir o seu raciocínio chamando para um relacionamento. Olha que interessante. Ele diz no versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Característica, invocam de verdade. Versículo 18. Não é invoca com mentira, não, invoca de verdade. Invocam em verdade. Resposta de Deus, versículo 19, Ele acode, Ele atende, Ele guarda, versículo 20, esse é o nosso Deus. Quando você o invoca em verdade, quando você coloca o seu coração diante dEle, na vida de oração, na adoração, na comunhão, na igreja, no povo de Deus reunido, Ele atende, Ele abre portas, Ele acode ao necessitado. O Senhor estabelece esse relacionamento para todos aqueles que o invocam. Mas tem um povo que não invoca, versículo 20 no finalzinho, são os ímpios. Os ímpios não conseguem invocar a Deus porque os ímpios são autossuficientes, eles se acham. E o Deus diz assim, eles não me buscam em verdade, não me invocam em verdade, portanto eles serão, olha o que diz o verso 20, exterminados. Eles não permanecerão na congregação dos justos. Esse povo não consegue andar com ninguém. Não se preocupe com eles. Eu trato deles. Quando eu olho o ímpio na televisão, sendo um criminoso impune, meu coração descansa no Senhor. Senão eu ia andar muito revoltado. Ou não? Claro que sim. Você olha o ímpio o tempo todo fazendo uma impiedade, Salmo 73, né? O tempo todo fazendo impiedade, impune, levantando-se contra pessoas corretas, de maneira impune,
fazendo a pessoa sofrer ainda mais, aquele que já tem muita dificuldade, impune. Você diz, como é que pode isso? Aí você se lembra do Senhor. Espera aí, isso é ímpio. Deus trata dele. A Bíblia diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, deixa com o Senhor. Deus vai tratar dele. Deus vai tratar dele. Eu vou tranquilizar meu coração, vou seguir minha caminhada. Eclesiastes diz, trabalha, come, bebe, viva a vida com o Senhor, com a sua família, com seus irmãos de fé, segue a sua vida. Larga para lá. O resto é vaidade. E aí, nós descansamos no nosso coração e o versículo 21 conclui. Profira a minha boca, no final de tudo isso, louvores ao Senhor. E toda a carne louve ao seu santo nome. Quando? Para todo sempre. Em todo lugar. Ele fechou no verso 21 a declaração que começou no verso 1 e 2. Ele disse, olha, eu quero, verso 1 e 2, exaltar o meu Deus que é meu rei, eu vou bendizer o nome dele, todos os dias eu vou bendizer o nome do Senhor. Versículos 1 e 2. Aí ele parou e falou, peraí, eu acho que vocês não estão entendendo. Deixa eu explicar algumas coisas. Quem é Deus? Quem são os santos? Como é o reino do Senhor? Como Deus se relaciona conosco? Entendeu? Então eu vou concluir. Profira a minha boca louvor e glória ao Senhor. Pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor Leonardo? Mas o que é que eu levo para casa? Vamos voltar à nossa mudança. Que tamanho que é o seu caminhão? Para levar o que está no seu coração. Que tamanho que é o seu caminhão? Estamos saindo do deserto. Muitas bagagens emocionais, muitas experiências. Deus trabalhou o coração pecador de Davi. Davi era terrível. Quando ele pecava com gosto, né? Davi, ele articulava. Davi não era um pecadorzinho qualquer, não. Mas Deus estendeu graça, perdoou e fez desse homem, pasmem, um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, verso 22. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz isso, meu Senhor. Que coisa. Como é que podemos chegar a isso? Que transformação é essa que Deus fez na vida de Davi? As lutas do deserto devem nos transformar de pecadores articulados a santos contristados, quebrantados, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, na presença do Senhor. É por isso que nós estamos caminhando. É por isso que nós estamos atravessando os nossos desertos. Deus está trabalhando em nós, assim como trabalha por nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo imenso privilégio de termos a Tua palavra santa nas nossas mãos. Tão fácil acesso. Sabemos que foi pago um alto preço para que, ó Deus, nós tivéssemos esse privilégio de carregar essa Tua palavra e ter acesso a ela em qualquer lugar, a qualquer hora. Que ela continue falando de maneira ardente aos nossos corações, que o nosso coração, Senhor, ao ler a Tua palavra, seja aquecido pela obra do Teu Santo Espírito. Ó Deus, muito obrigado, porque no meio de tantas mudanças o Senhor permanece imutável. E muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nós, por nós e através de nós. Agora, Senhor, nós bendizemos o Teu nome e pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo nessa caminhada. E que o Senhor nos dê a alegria que só o Senhor pode dar. E o renovo na obra do Teu Santo Espírito, pela obra do Teu Santo Espírito em nós.
Abençoe cada lar aqui representado, os irmãos que nos acompanham nas suas casas. Dá-nos a alegria, a paz e a proteção que só o Senhor pode nos dar. Sustenta-nos, pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.